Estamos de volta, 2 horas e 1 minuto. Olha, a gente está em pleno mês de outubro. Está acabando, mas o sentimento de cuidado e prevenção do câncer de mama devem ser priorizados o ano inteiro, não é verdade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, foram estimados 2,3 milhões de novos casos de câncer de mama em mulheres no mundo todo. No mesmo ano, aproximadamente 670 mil mortes por câncer de mama ocorreram mundialmente. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, para o triênio 2023-2025, estima-se que o Brasil registre aproximadamente 73.610 novos casos por ano. Números alarmantes, e para a gente bater esse papo, a gente chamou os dois especialistas do Doutor Me Consulta, o doutor Leonardo Pires, nosso médico oncologista. Tudo bem, doutor? Tudo. É um prazer estar nesse nosso bate-papo de terça-feira. Depois de um longo inverno, né? Estamos de volta. Isso. Cheio de animação. Gosto muito desse nosso bate-papo. Gosto muito de interagir com quem está em casa, com minha amiga Edi, que está mais uma vez aqui. Olha, e agora também para qualificar, claro. nossa Bendita discussão. fruta entre os homens, eu tô, né? Olha aqui. Olha, a gente chamou a Edi também porque ela é nutricionista, especialista em nutrição oncológica. Então, assim, a gente uniu... paciente oncológica. E paciente oncológica também. A gente uniu o útil ao agradável, né? A gente já teve a nossa primeira collab, Sim. que foi ao ar semana passada, Sim. inclusive falando sobre o tratamento, meu o diagnóstico diagnóstico todo. E hoje a gente está convidando você que está acompanhando o Doutor Me Consulta para participar desse bate-papo. O nosso WhatsApp já está aberto, é o 991541079, tá bom? Vamos começar então? Bora. Doutor, me conte aí a importância que esse mês de outubro faz de conscientização nas mulheres em geral. Bom, assim, eu nunca me canso de falar. Infelizmente, a gente precisa estar sempre lembrando a nossa população da importância do cuidado que tem com a saúde mamária. Não existe ainda no nosso meio a cultura de se cuidar da mama. Então, a gente precisa todo ano estar relembrando. Tanto que a gente observa, isso tem reflexo até no consultório. Quando começa essa época de falar em outubro rosa, cuidado do câncer de mama, o volume de pacientes que procura o atendimento aumenta de forma enorme. Assim. Lota o consultório, outubro, novembro, até dezembro, de pessoas que foram alertadas e vão fazer mamografia, ultrassom, se consultar, se atentam para aquele nódulo que já vem sentindo há alguns meses. Pô, preciso me cuidar, talvez seja câncer de mama. Em geral não é, mas a gente não consegue diferenciar aquele nódulo, aquela impressão de ter um nódulo na mama, do nódulo real, se a paciente não puder ser bem examinada, bem investigada. Então, infelizmente, como você alertou bem na abertura aqui do nosso bate-papo, é um problema imenso, imenso. Já existe a cultura do preventivo, do cuidado com o câncer colo-uterino, que deve ser mantido. Só que o câncer de mama, ele é muito mais comum, ele é muito mais mortal, mas ainda assim a gente precisa todo ano estar alertando da importância desse cuidado. Como é que pode, né? É um câncer sorrateiro também, Sim. silencioso, e quando a pessoa vai ver, já tá ali, né? E só complementando, né, doutor Leonardo, a gente vê que quando você faz uma análise estatística, o mês de outubro, né, é o mês onde você tem o próprio INCA lança isso, né? É onde a gente tem maior quantidade de diagnóstico do câncer de mama, devido esse mês todo dedicado a essa prevenção, esse rastreamento, né? A mulher mesmo aqui com medo vai lá e faz né? Também o poder público acaba abrindo mais para fazer esses exames. Então, assim, e o privado também, né? A gente vê planos, pacotes, isso é tão interessante, porque é onde a gente tem o maior diagnóstico de câncer, é no mês de outubro. E é legal isso, porque às vezes a pessoa não faz durante o ano e espera pelo mês de outubro. Quando é lembrada. Quando é lembrada. Se a gente não lembrar, a pessoa não lembra. E é interessante isso também, né? Muito importante, né? Importantíssimo. Olha, a Maria das Graças, lá do Asa Branca, ela fala: doutor Leonardo, eu fiz um tratamento para um câncer de mama há 5 anos, estou bem, graças a Deus. Mas às vezes me bate o medo dele voltar. Quem já teve um câncer em estágio inicial tem mais chance de desenvolver outro tipo de câncer no futuro? Vamos lá. Ter tido câncer, no caso do câncer de mama, é fator de risco tanto para câncer de mama quanto para câncer de ovário. Então, eternamente, em função dessa condição, vai ser uma pessoa considerada de alto risco para câncer de mama e câncer de ovário, tem que estar sempre alerta.
não tem que fazer mais que um exame por ano, mas todo ano tem que estar sempre alerta, fazer a sua consulta, a sua mamografia, seu ultrassom e continuar sempre alerta. E melhorar o estilo de vida, né, doutor Com Leonardo? certeza. Atividade física é importantíssima, eu digo isso porque eu já tenho 4 anos em tratamento de câncer de mama e a gente sabe disso, que quem já teve o câncer, ela tá mais propícia a ter outro câncer. Então, a gente tem que cuidar do estilo de vida mesmo, cuidar da alimentação, da atividade física, para diminuir a obesidade, não ser obesa. Infelizmente, o paciente oncológico e a mulher, principalmente, tem que ter muito cuidado disso, principalmente se o câncer dela, né, for um hormônio dependente. Então, cuide do seu estilo de vida para você ter... E no caso do câncer de mama, a estimulação hormonal é importantíssima. É importante. A maioria dos casos de câncer de mama são esses tipos que a Aide acabou de comentar, doutor? Disparado. 85% De problemas hormonais. Não, estão ligados porque é o seguinte, o câncer de mama está ligado à estimulação de um hormônio em especial. Por vários mecanismos, mas o caso é o estrogênio, tanto que é o hormônio feminino. Tanto que o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Porque de cada 100 casos de câncer de mama, 99 são no sexo feminino. Então, ser mulher já por si só é um fator de risco para câncer de mama. Perfeito. Edi, olha, tem pergunta para você, o seu Antônio, lá do Caçari. Ele fala, minha esposa está fazendo quimioterapia e anda com pouco apetite, fraquinha. A gente tenta fazer o que ela gosta, mas quase nada desce. Que tipo de alimento pode ajudar ela a se alimentar melhor e manter as forças? Seu Antônio, o mais importante aí é ela procurar uma nutricionista oncológica, porque a gente precisa aumentar a taxa proteica dela, entender que proteína ela é construtor do sistema imune. Então, ali, quando você está dizendo isso, que ela está fraca, perdeu peso, é hora da gente entrar com suplementação. Aí a comida talvez não está entrando, mas a gente consegue fazer isso com alguns suplementos, com whey protein, com colágeno bom. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque ela pode parar o tratamento dela porque a imunidade dela está baixa. O doutor Leonardo está aqui, sabe. A gente, a cada 21 dias, a gente tem que levar um hemograma e outros exames, dependendo do câncer, para o oncologista clínico ver e liberar essa quimioterapia. Então, se ela não come, e aí ela vai perdendo peso, ela entra em sarcopenia, caquexia. E eu digo, seu Antônio, que a gente faz uma educação para alimentar. Eu digo isso porque eu passei pelo câncer de mama, eu fiz essa quimioterapia que ela está fazendo, com certeza, e a gente tem que montar estratégia. Então, assim, uma que eu digo para você, antes dela comer, sempre dar a medicação que o oncologista passou, junto com chá de gengibre, escovar a boca, porque ela tem alteração de paladar, ela tem boca seca. Fica com aquele gosto de metal na boca, né? Sim, gosto de metal. Então, fazer um gargarejo com camomila, com chá de camomila. E a gente entender e explicar para ela por que ela tem que comer, é importantíssimo. Entender que o oncologista clínico, quando ele vai fazer a quimioterapia, né, montar o protocolo, a primeira coisa que ele faz é pesar a gente. Pesa e tira a altura. Ali vem a quimioterapia. Então, ela está perdendo muito peso, ela vai ter mais... Quanto mais peso ela perde e ela vai fazendo a quimioterapia, mais efeitos colaterais ela vai ter. Eu acho que foi aquela época, né, onde a gente... câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer era um sinônimo de que realmente a vida acabou ali, né? Era. As pessoas, elas faziam um tratamento, faziam quimioterapia e elas sofriam muito, elas ficavam abatidas, né? Elas evoluíam para um quadro assim muito sério mesmo de saúde, né? Porque não tinha esse acompanhamento que hoje em dia tem, né, doutor? Assim, com estudo é difícil tratar câncer, não é fácil, é pesado, mas cada vez mais a gente observa que aumenta o número de pessoas que superam a doença e têm a vida normal dali em diante. Porque cada vez mais se descobre mais cedo a doença, cada vez mais a gente tem tratamentos mais eficientes, então o tratamento oncológico passa a ser uma fase da vida da pessoa. Exatamente. E a informação chegou, né? Com Estamos certeza. aqui, nós três aqui, levando informação diariamente também, informação né? de qualidade, né? Informação de qualidade Verdade. por pessoas que estão ali enfrentando no dia a dia esse problema, né? E assim, eu sempre falo nas minhas palestras, doutor Leonardo, que a gente tem que parar de estigmatizar o câncer. Achar que porque a gente tem câncer, a gente não tem mais vida, a gente não... E a pessoa já vai com medo pro tratamento, né? Então, assim,
uma coisa que eu falo muito, que eu fico meio que revoltada como paciente oncológica, quando a pessoa diz, perdeu a luta para o câncer. Só perde para o câncer, mas não perde para diabetes, não perde para doença cardiovascular. Então, e esquece a história da pessoa. Então, a gente tem que entender, encarar o câncer como uma doença, como o doutor Leonardo falou a palavra certa, uma fase da vida. E hoje a gente tem medicação, quimioterapia, imunoterapia, né? A gente está com um remédio de ponta para R2, que foi liberado pelo SUS. Eu chorei, me emocionei, porque eu já sei que 11 pessoas vão receber esse remédio aqui, 11 mulheres. Sem advogado, sem precisar nem do advogado. Sem precisar ir para a justiça. Gente, isso é medicação de ponta que vai bloquear R2. Então, assim, a gente tem que entender que o câncer a gente tem vida. É uma doença que a gente vai ter que tratar. Tem que parar com aquela história de que é aquela doença, ou não pode falar o nome. E não é normatizar, mas a gente entender que é uma doença que hoje, eu tenho certeza do que você tem hoje de prognóstico, do que você tinha quando você começou, né, doutor Leonardo? Radicalmente diferente. Totalmente diferente, gente. Então, a gente tem que encarar também de outra maneira. Foi assim que eu encarei. Doutor Leonardo sabe como é que eu ficava, que eu ligava para ele feliz, eu dizia, tô na minha rádio. Então, assim, é as fases e assim, a mulher tem que estar bem para ela entender isso. Eu acho que a terapia é importante, ir para o psicólogo, eu também fiz. Eu acho, assim, a gente tem que se cercar de tudo que a gente pode ter de melhor nesse tratamento, né? Eu acho importantíssimo. E assim, hoje em dia a gente tem aqui, só falo de Roraima, a gente tem acesso fácil a muita coisa boa. Sim. Doutor, olha, tem pergunta pro senhor. A Camila, lá do 13 de setembro, ela tem 27 anos, e ela fala, doutor, eu tenho histórico de câncer de mama na família, minha mãe e minha tia tiveram. Eu faço mamografia, mas queria saber se existe algum outro exame mais específico que ajude a acompanhar quem tem esse risco maior. Bom, os exames que são recomendados, a primeira coisa é se consultar anualmente com um oncologista, um mastologista. Não precisa fazer exames de imagem mais do que uma vez. Normalmente, como a senhora tem 27 anos, a mamografia, eventualmente, a gente começa um pouquinho mais tarde, mas o ultrassom, talvez, combinar com o ultrassom vai lhe ajudar enormemente, ou a própria ressonância. Doutor, a Francisca Lopes, lá do Raia do Sol, ela pergunta, o tipo de câncer também influencia nas chances de cura, doutor? Ou descobrir cedo é o que realmente faz a diferença? Isso. O dado mais importante em relação ao resultado do tratamento é o momento que se descobre a doença. Quanto mais precoce, mais no início for descoberta a doença, melhor tende a ser a evolução do tratamento e do prognóstico dali em diante. Perfeito. Edi, tem pergunta para você também. A Paula Cristina, depois que uma pessoa passa pelo câncer de mama e termina o tratamento, existem alimentos que realmente ajudam a evitar que a doença volte? Existe Dependendo do que ela comia, que ela fazia antes no estilo de vida dela. Então, eu digo muito para o meu paciente, porque eu não acredito, doutor Leonardo, ele não faz a parte da quimioterapia, mas, assim, eu não acredito quando a gente fala para um paciente oncológico que terminou de fazer um tratamento complexo como e diz assim, você pode ter a vida que você teve passada. Então, não dá mais para a gente falar isso para um paciente oncológico. Então, assim, hoje você tem que entender que você tem que ter uma alimentação rica de polifenóis, antioxidantes, né? Bater suas proteínas, realmente tirar ultraprocessado. Álcool não tem dose segura para álcool. Eu sou paciente oncológica, eu não bebo de maneira alguma, já bebi. Então, assim, você precisa manter esse estilo de vida. Eu digo que depois do câncer de mama, a gente tem que continuar a prevenção. Então, na minha cabeça, e eu não estou errada, né, doutor Leonardo? Eu estou sempre me prevenindo, porque como ele acabou de dizer aqui, e é verdade, a gente é mais sujeito a ter outro câncer. Então, o estilo de vida para mim hoje é importantíssimo. Então, eu não uso ultraprocessado, tipo linguiça, salsicha. Eu também não uso mais, sabia? Foi uma coisa que eu aprendi. Comigo e com o doutor Leonardo. Com vocês. Eu uso carne vermelha de 300 a 500 gramas por semana. Eu faço uma variação dessa proteína. Então, assim, eu cuido do meu sono, eu durmo bem, eu faço atividade física, eu cuido da minha mente. E a gente tem que fazer isso para a gente ter vida longa. Olha, o João Vitor, doutor, ele pergunta... Ele fala assim, eu sou homem e confesso que nunca imaginei que câncer de mama pudesse acontecer conosco, nós homens. Quais são os sinais que os homens devem ficar atentos, doutor? E se o tratamento é o mesmo das mulheres? Ele pergunta. Vamos lá.
No homem, o câncer de mama é raro, mas pode acontecer. E tem algumas peculiaridades. O senhor já pegou algum caso de Aqui em câncer em Roraima, homem? já. A gente tem em média um caso por ano, um caso a cada 2 anos, assim. Por ser pouco, né? Mas a gente trata eventualmente. No homem, a primeira coisa que aparece é um carocinho em geral na região peitoral, próximo do mamilo. Então, tanto que tecnicamente todo nódulo que aparece em homem a gente investiga, a gente considera como suspeito. Surgiu até uma dúvida, doutor. Quem tem ginecomastia ou já teve ginecomastia, é propenso? Não existe. Existe ligação? Não existe base. Antigamente se falava muito da relação que havia entre ginecomastia, que é preciso tecido mamário no homem, e câncer de mama no homem. Hoje em dia assim, não existe base científica para se associar uma coisa a outra. A ginecomastia é uma condição que não é rara. O câncer de mama em homem é uma condição rara. Então, mas assim, no homem, todo nódulo que surge na região peitoral e em torno do mamilo é considerado suspeito e tem que ser investigado. A maioria é benigna, a maioria é realmente ginecomastia, mas todos têm que ser investigados. Porque da mesma forma que ele é mais fácil de ser percebido no homem, eventualmente o diagnóstico é atrasado pelo fato dos homens não acharem possível ter câncer de mama em homem, mas é possível. E a Carla Menezes, lá do Paraviana, ela pergunta: durante a quimioterapia, o corpo passa por muita mudança. A alimentação certa pode mesmo influenciar nos resultados do tratamento? Sim. Ajudando a reagir melhor os efeitos colaterais? Sim, eu digo isso, Carla, por experiência própria. Então, eu fiz um tratamento acompanhado pela nutricionista oncológica, me preocupei com a minha alimentação. Me preocupei não, assim, adequei minha alimentação para o meu tratamento, fiz os manejos para não ter efeitos colaterais e no final do tratamento eu estava com ganho de massa maior, eu estava bem, né? Eu não tinha aquele aspecto que eu estava fazendo um tratamento, porque a gente tem que cuidar. É a hora que a gente tem que realmente entender que a gente precisa fortalecer o nosso organismo. Entender que a quimioterapia, ela faz o quê? Baixa imunidade. E a gente precisa estar a cada... Por que geralmente a quimioterapia no câncer de mama é a cada 21 dias? É exatamente para dar tempo, o corpo, né? O nosso sistema imune, ele se renovar, mastócitos, eosinófilos. E aí, o que é que acontece? As pessoas ficam nesses 21 dias sem comer direito, sem vontade de comer e não come, cheio de sintomas que realmente não dá vontade de comer. Uma coisa assim, para quem está fazendo quimioterapia, que eu vejo assim muito no consultório e que a gente sabe, às vezes a ânsia de vômito, o enjoo não é nem da quimioterapia, é porque a pessoa não tem vontade de comer, passa muito tempo sem comer e aí dá ânsia. Então assim, uma dica que eu te dou, se você está em quimioterapia, comer em quantidades pequenas, várias vezes ao dia. Sabe aquela história de comer a cada 3 horas? Pois para o paciente em quimioterapia é bem válido. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma pratada de comida para o paciente oncológico, ele não aguenta. Não consegue. Não consegue, né? Não, doutor Leonardo? Tem que fracionar a alimentação. Primeira dica que eu dou. De manhã eu comia 3 ovos. Na quimioterapia você vai conseguir comer um ovo cozido. Então, assim, a gente tem que entender essa questão do paciente. Então, essa é uma dica primordial para vocês. Fracione a sua alimentação. Doutora Raimunda Oliveira, do Pricumã, ela pergunta, ela tem 64 anos, ela fala: doutor, fiz a mastectomia há 2 anos e me sinto bem, mas ainda fico insegura. Mesmo sem sintomas, é importante continuar indo regularmente ao oncologista? Totalmente. Durante a vida toda. Vida toda. É pro resto da vida, dona Raimunda. Porque né? independente, eu só, né, E tá muito recente também, então, né? Agora tem que pelo menos 6 meses não, ainda. doutor Leonardo, e assim, entender que a gente, nós mulheres, a cada ano tem que fazer mamografia. A gente não vai deixar de fazer. De jeito nenhum. É um cuidado ali pro resto da vida mesmo, né? E Maria, o medo vai sempre ter, Maria. Eu tenho 4 anos e eu tenho medo ainda, mas a gente tem que andar junto com a coragem. A gente vai lá e faz, né? Por 5 anos ela aparece de ano em ano, pelo menos. Mas agora é de 6 meses. Né? Eu vou a cada 6 meses. Hoje mesmo eu vou com ele. Sair daqui eu já vou pra consulta. Olha, a Jéssica Andrade, doutor lá do Jardim Floresta, ela diz que ela pensa em colocar silicone, mas fica na dúvida se isso poderia atrapalhar uma possível detecção ou tratamento do câncer no futuro. Existe algum risco ou limitação nesse sentido? Bem, assim, a literatura mais antiga
acreditava que a mulher ter próstata atrapalharia o diagnóstico. A literatura mais moderna não vê, a gente não vê mais. Acho que antigamente, como os colegas tinham menos vivência em lidar com o paciente com prótese, eles tinham mais dificuldade de entender as alterações, mas hoje em dia... Até os exames de imagem são melhor, né, doutor Leonardo? Diga. Assim, não interfere. Não vai ajudar nem atrapalhar. Perfeito. E a Eduarda, do senador Hélio Campos, pergunta quais são os alimentos que realmente ajudam a fortalecer o sistema imonológico durante o tratamento de câncer. Tem algum grupo de prioridade, assim, no prato? Tem. Proteína. Comida de verdade. Não, fora comida de verdade, a gente só tem... fala comida de verdade. Eu falo. A gente tem que se preocupar com a proteína. Gente, no paciente oncológico não dá para dizer para ele comer um ovo, 2 ovos, 3 ovos e acabou. Não dá. A gente tem que calcular, pegar o peso dele, a altura, calcular e dizer, olha, você vai comer... Porque qual é a recomendação? De comer de 1,5 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Por quê? Porque da proteína, quando a gente aprende lá na biologia, são construtores. Então, a gente precisa construir esse sistema imune que ele é altamente... acabado, né, na quimioterapia, porque é sistêmica. Então, a gente precisa entender que bom para o sistema imune, bater a quantidade proteica. Tem estudo falando do própolis, é legal. Tem alguns imunos nutricionais que a gente pode utilizar, suplementos, mas, assim, proteína e comida de verdade sempre. Olha, eu escuto muito aquela frase que o açúcar, o açúcar ele alimenta o câncer, né? Eu quero saber o que é que você tem a nos dizer sobre isso, Edi. Isso tem base científica ou é apenas um ditado popular? Porque o doutor Leonardo sabe até explicar melhor do que eu, mas o nódulo, ele tem um próprio sistema, né? Assim, eu vou... Diga para nós, Minha doutor. visão é diferente, assim. O açúcar vai alimentar a célula câncer, mas alimenta a glicose alimenta todas as células. Todas as células são movidas a glicose. Então, qualquer alimento que você dê para o paciente, o tumor vai comer, vai nutrir. Se você deixar ele sem glicose, ele vai procurar proteína, ele vai procurar gordura, porque o sistema do nódulo, ele é, como é que se diz? Ele tem o próprio sistema imune. E chega na frente, né? Chega na frente. Então, assim, essa história de que açúcar... E outra coisa, tem que ter cuidado, né, que a gente vê muito. Açúcar causa câncer. Aí a pessoa só tira o açúcar de mesa. Mas continua com o biscoito recheado, com os ultraprocessados. Então, não é isso, né? E o açúcar por si só não causa câncer. Gente, e câncer é uma célula multifatorial. Tem várias coisas envolvidas que seja só o açúcar. Eu acho que é tudo uma questão de conscientização, porque antigamente eu falava assim, eu vou almoçar, eu ia ali na esquina, comia um enroladinho de salsicha, uma coxinha e uma coca em lata. Né? Perfeito. Olha só que almoço perfeito. Aí o açúcar causa câncer. Você comendo assim, entendeu? E hoje em dia, eu confesso que já me assusta a forma como eu pensava. Eu tive que esperar ter 40 anos para poder ver que isso não estava me fazendo bem. Sim. Mas, olha, já me conscientizei. Mas chegou, né? Então, perdeu peso, chegou uma hora. Não é, doutor? Mas também. isso assusta também, porque já pensou a gente ver aquela pessoa ali do teu lado fazendo o que eu fazia antes e querer alertar e ela, tipo, ai, tá, tudo bem. Aí não adianta, isso. é no tempo dela. É no tempo dela, É no tempo realmente. dela. Faz toda a diferença, né, inclusive. Doutor, a Tereza, lá do Buritis, ela fala, doutor, depois de uma cirurgia de mama, quanto tempo normalmente leva para uma mulher se recuperar e voltar à rotina, principalmente no trabalho e nas tarefas de casa? Bom, a pergunta foi muito vaga, né? Tem que saber qual cirurgia. Depende muito da também, cirurgia, né, doutor? o trabalho que ela faz. Então, tem vários tipos de cirurgia de mama, né? Exatamente. A Helena, doutor, lá do Centenário. Doutor, tenho visto falar em tratamentos modernos que preservam a mama, sem precisar fazer a retirada total. Em quais casos isso é possível e seguro? Eu lhe falo, hoje em dia, cada vez mais a gente faz menos mastectomia. Cada vez mais a gente faz menos. As cirurgias são cada vez menos radicais. E uma coisa que é muito importante para definir, para aumentar a chance da gente não precisar ter que fazer a mastectomia, é fazer o diagnóstico mais precoce. Perfeito. Olha, são 2h25 e eu vou para um breve intervalo comercial e na volta eu continuo com o nosso médico oncologista, Dr. Leonardo Pires, e também com a nossa nutricionista de Oliveira. Continua mandando sua mensagem. Eu já volto.
Estamos de volta, 2 horas e 30 minutos. A gente continua nesse bate-papo aqui sobre câncer de mama. Estamos ainda no finalzinho de outubro, mês de conscientização e combate ao câncer de mama. Hoje eu estou recebendo o nosso médico oncologista, Dr. Leonardo Pires, e também a nossa nutricionista oncológica de Oliveira. E tem mensagens para você, doutor. A Maria Clélia, lá do Nova Cidade. Ela fala: doutor, tenho 42 anos e descobri um nódulo no seio há 2 meses. Fui ao posto, mas ainda não estou esperando o encaminhamento para a mamografia. A demora me deixa muito ansiosa. A saúde precisa ser mais ágil, ela fala. Bom, E o tempo aí é realmente um aliado, né? Ou não, com certeza, né? não, com Nesses certeza, casos, né, doutor. com certeza. É o ideal que esses canais o tempo entre marcar a consulta, fazer a consulta e o exame, o retorno pudesse ser o mais rápido possível, né? Mas a gente entende que o serviço público ele vive sobrecarregado, né? São poucos profissionais que atendem uma demanda imensa de pessoas, ainda mais nessa época do ano. Então o ideal, assim, para pensar, por isso que é interessante que a gente não precise mais estar lembrando, porque quase todo mundo lembra da mamografia, de se consultar. Sim. Justamente entre outubro e novembro. Verdade. Eu lembro que eu tinha um mamógrafo, a gente passava a maior parte do ano Sem fazer nada. Sem fazer nada, assim, ocioso o mamógrafo. Mas chegava final de setembro até dezembro, era lotado. Doutor, olha, a Sandra, ela pergunta: descobri um carocinho pequeno na mama, mas ele não dói. Será que mesmo assim pode ser algo grave? Vamos lá. Todo nódulo tem que ser investigado. Infelizmente, o câncer de mama é uma doença silenciosa. Em geral não dói. Mas como todo nódulo de mama em geral não dói. Então é importante que todo nódulo seja investigado. Pode definir se pode ser um cisto também, mas assim, enquanto não se investigar, não se tem resposta para essa questão. Perfeito. A Marlene, lá do Asa Branca, tenho 46 anos, minha mãe teve câncer de mama aos 50 e agora eu vivo com medo de herdar isso. Devo começar exames mais cedo? No seu caso, o ideal é começar com pelo menos 35 anos de idade, fazer os exames. E ela já tem 46, então passou da época, Marlene, né? Ela precisa já uma vez por ano, né, doutor? Uma vez por ano pelo resto da vida. Olha, de a Cleide, lá do Cauamé, ela pergunta quais estratégias ela pode estar adotando para melhorar a alimentação da tia dela, que está fazendo tratamento oncológico. Assim, como ela não tá me falando dos sintomas, primeiro a gente tem que ver os sintomas, né, que ela tá tendo. Manda para mim, Cleide, por favor. Mas, assim, as estratégias, aquilo que eu acabei de falar. Cleide, ela não pode comer em grandes volumes, que ela não vai aceitar. Então, fracione bem essa alimentação. Ela falou enjoo e falta de apetite. Pronto, esse enjoo, Cleide, é exatamente isso, porque ela deve ficar um intervalo muito grande sem comer. Então, você vai fazer pequenas porções de alimentos, né? Uma coisa que a gente fala na nutrição oncológica, quando a paciente está assim, é comfort food. Ver o que ela gosta de comer, que ela está com vontade, né? E aí você tentar fazer com que ela consuma esses alimentos. Se não, é hora de procurar um nutricionista para a gente fazer suplementação. Então, porque a gente não pode deixar essa paciente perder muito peso, perder muita massa muscular. Aí é que ela vai ter mais náusea, mais sintomas. E como ela está sem essa falta de apetite, talvez pela alteração na boca, então pense aí, toda vida, antes de dar o alimento para ela fazer gargarejo de chá de camomila, escovar os dentes, para ver se melhora um pouquinho esse gosto metálico da boca e ela consiga comer. Mas a questão do paciente oncológico comer é questão de... tem que ser explicado para ele e é de consciência mesmo, porque eu vou lhe dizer... Tinha dia que eu comia de nariz fechado, mas eu sabia que era importante eu comer. Então, a gente tem que entender a importância da comida nesse caso, sabe, Hélio? E o paciente, às vezes, ele não tem essa instrução. Aí, vai no oncologista e diz, olha, seus exames, hemograma, tá tudo alterado, a gente vai ter que adiar essa quimioterapia. Isso não é legal. A gente não pode dar foguinha pro nosso sistema. A gente tem que combater do jeito que é o protocolo. Doutor Neide, lá do Buritis, ela diz: coloquei silicone há 10 anos, doutor, tenho medo de fazer mamografia. Esses exames são seguros para quem tem prótese? Ela tem 52 anos hoje. A mulher que tem prótese tem que ter os mesmos cuidados da mulher Sim. sem prótese. Tem que fazer os mesmos exames anualmente.
A Patrícia, do São Vicente, sinto umas pontadas estranhas na mama de vez em quando. É normal ou devo procurar um médico? Bom, ela tem que procurar um médico para ver as mamas pelo menos uma vez por ano. E pode aproveitar para ver a questão das pontadas também. A Carla, lá do Raia do Sol, fez uma cirurgia para retirar um nódulo benigno há alguns anos. Eu posso ter câncer mesmo assim futuramente, doutor? Vamos lá. O principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Então, toda mulher tem que se cuidar. O câncer de mama, ele não... Não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe idade, né? Não. Edi? Nem classe social. Nem classe todo tem que se social. cuidar. Quem tirou tomou nódulo benigno, quem não tirou, todos têm que ter o mesmo cuidado. Ana Paula, uma amiga descobriu câncer de mama, mas, por acaso, no exame de rotina. Isso me deixou assustada. A mamografia é mesmo o único jeito de detectar cedo? Sim. Vamos lá, a gente até já conversou sobre isso. Sim, aí já. A gente orienta a fazer o autoexame uma vez por mês, fazer os exames de imagem, mamografia, ultrassom uma vez por ano, passar por uma avaliação médica uma vez por ano. Então, tudo isso ajuda na detecção precoce da doença. A Luciana, lá do Messejana, muita mensagem. A Luciana do Messejana tem 35 anos, percebi algo estranho no meu seio. Falei com algumas amigas e percebi que muitas também têm dúvidas, mas sentem vergonha de falar. Gente, vocês precisam procurar um médico, né? Isso aí Nessa idade, ultrassom mamária, né? Primeiro, né, doutor Leonardo? No consultório, no posto. Olha, a Sandra, lá do Caimbé, minha irmã ignorou os sinais por medo e quando descobriu já era tarde. Desde então, faço questão de alertar todas as mulheres ao meu redor que se conheça, se toque e se cuide. Parabéns, Sandra. Maravilha. Doutor, Isso é bom esse bate-papo, né? As pessoas que estão em casa interagem umas com as outras também. A Helena, também lá do Senador Hélio Campos, eu estou na menopausa e percebi que minhas mamas mudaram o formato. Isso pode ter relação com câncer? Não, vamos lá. Naturalmente, as mamas se transformam durante a vida. Então, essa transformação ela é mediada por hormônios, pelo envelhecimento dos tecidos. Tudo isso aí vai interferir na forma como os tecidos vão mudando durante o decorrer da vida. A Flávia, no Caranã, vi que na internet que a alimentação pode prevenir o câncer de mama. O que realmente ajuda ou atrapalha, Edi? Os ultraprocessados atrapalha demais, então a gente tem que entender que não dá para estar na sua rotina linguiça, salsicha, presunto. Outra coisa que a gente tem que entender no câncer de mama... Nossa, eu vejo cada vídeo aquele pessoal cortando uma grossura de mortadela e jogando no óleo para fritar, gente. Fritura. E assim, outra coisa bem interessante, né, que a gente tava até falando Fritando ultraprocessado. Isso. Aí dizem que o micro-ondas causa câncer, né? Aí eu até falo, gente, o micro-ondas causa câncer é o que você coloca dentro desse micro-ondas para poder comer, né? É uma caixinha, um pacotinho, porque agora tá em tudo, né? Dizendo que é saudável, né? Que coloca lá. Mas assim, o que a gente... Gente, nós mulheres, eu sou paciente oncológica, câncer de mama. Toda vida que eu vou... Tá aqui meu oncologista do lado, a gente sempre conversa, faço todos os meus exames. A cada 6 meses eu tô lá fazendo minha ultrassom mamária, minha tireoide, meu abdômen total, e depois ele me manda fazer minha mamografia. Então, assim, nós mulheres, independente de ter câncer de mama ou não, a gente precisa fazer esses exames, porque ele vai detectar qualquer outra doença. E outra coisa, o que é que os estudos mostram? Obesidade. Entender que quando a gente tem mais células adiposas nesse corpo, a gente tem produção do hormônio, de estrogênio, né, principalmente da estrona. E aí ela vai recircular dentro da gente e vai aumentar o nosso risco para ter câncer. Então, assim, a gente precisa hoje falar de obesidade como fator de risco para ter o câncer de mama. Para a mulher que já teve o câncer de mama, faz bloqueio hormonal, que é o meu caso. Eu sou uma luta constante para mim não entrar em obesidade, porque eu sei que eu aumento o meu fator ainda de risco para ter um novo câncer. Então, gente, e hoje a obesidade é uma doença. Então, hoje a gente já tem estudo mostrando, se você tem obesidade, a gente já tem um leque amplo aí de medicação para ser tratada. Tem estudo mostrando, tá? Para sair e finalizar agora, que saiu agora no Congresso Europeu, de mulheres câncer de mama usando os análogos de GLP-1 e aumentando sobrevida. Gente, então, todo mundo tomando Monjaro, hein? Por favor. Todo mundo magras! Todo mundo cuidando da obesidade. E outra coisa, tem mulheres magras,
tem mulheres magras que são obesas, sabe por quê? Aquele falso magro. Quando você vai e coloca ele na bioimpedância, ela tem 41% de gordura e pouca massa muscular. Gente, massa muscular é vida hoje, é saúde. Então, a gente tem que fazer essa troca e a gente sabe que isso é uma junção de duas coisas. Uma boa fonte proteica, uma boa alimentação e atividade física. A gente não pode sair daqui, né, doutor Leonardo, sem falar de atividade física. Não pode. Antigamente, as campanhas do Outubro Rosa eram eram focadas apenas na questão do diagnóstico precoce. Dos anos para cá, cada vez mais se coloca como uma das metas da campanha do Outubro Rosa esclarecer sobre essas condições que vão aumentar ou diminuir a chance da mulher ter câncer de mama durante a vida. Então, uma das bandeiras que o Ministério da Saúde defende hoje em dia está ligada a essa associação que existe entre obesidade e sedentarismo com o câncer de mama. A gente tem potencial de reduzir em 30% as mortes por câncer de mama se a gente conseguir reduzir o sedentarismo e a obesidade. Ótimo. É porque, assim, só complementando, né, doutor? Às vezes a pessoa acha que a obesidade só está ligado ao câncer gastros, a estômago, a intestino, e não é. Porque entender que, refrisando, células adiposas produzem estrogênio. Doutor, tá muita mensagem. A Rosa, ela diz que mora no Liberdade e está fazendo tratamento contra o câncer de mama há 6 meses. A queda de cabelo ainda é o efeito mais difícil para mim. Isso é temporário? Sim, eu posso responder? Pode, porque eu fiquei careca, Rosa. É temporário, vai passar. E o cabelo dela é lindo hoje em dia. O seu cabelo vai nascer e você vai ficar nascer mais forte, viu, Rosa? Não fique preocupada com isso. Eu sei que é difícil, tem mulher que fica mais sensível, é normal, mas vai dar tudo certo. Tá aqui, eu cheia de cabelo de novo. Não deu nem... É porque você ainda tá com 6 meses, acho que ela ainda tá fazendo a quimioterapia, a que a gente chama de branca com Taxol, ele vai começar a crescer já as primeiras pontazinhas. Olha só, a Denise também, ela diz que tem histórico de câncer e queria saber se deve fazer teste genético para saber se tem predisposição, doutor. Era bom falar desses testes genéticos. Então, o teste genético, a gente iria sobre o teste genético uma demanda muito especial de pacientes. Porque a grande maioria dos casos de câncer de mama, a gente não consegue perceber vantagens em fazer o teste genético. Porque assim, o câncer é doença genética, ponto. Mas quase todo mundo são condições bem particulares. Porque o teste genético ele ajuda mais o grupo de pessoas que é minoritário, né, entre os pacientes oncológicos, uma coisa em torno de 25% a 15% dos pacientes que têm aquelas grandes síndromes genéticas, mutações que estão associadas ao câncer de mama. Essas pessoas, a gente seleciona elas na história familiar delas, entre aquelas pacientes que têm o estigma familiar muito importante, as mulheres que têm um histórico familiar importante, assim, mãe, tia, avó, aquela sequência, todas as gerações em sequência tendo câncer de mama e câncer de ovário em geral em pacientes muito jovens. Então essas pacientes, quando a gente percebe isso na família, assim, tá, 5 irmãs, todos tiveram câncer de mama ou câncer de mama e ovário. Então a gente já pede para esses pacientes o teste genético. Doutora Tatiane, lá do Nova Cidade, ela diz que toma anticoncepcional há muitos anos e ela pergunta se isso aumenta o risco de câncer de mama. Essa pergunta é chata, vou falar, mas assim, espero acabar de falar antes de concluir. Existem estudos que mostram que o anticoncepcional oral, ele realmente, o uso dele aumenta discretamente a chance da mulher ter câncer de mama. Mas, por outro lado, ele é um grande fator de proteção contra o câncer de ovário. Então, não existe recomendação para se evitar o anticoncepcional pensando em prevenir câncer de mama. Você consegue prevenir muito melhor o câncer de mama não sendo obesa nem sedentária. Exatamente. Cuidando do estilo de vida, tomando anticoncepcional, não seu fumando. Risco diminui, né? Não fumando, não bebendo álcool aí de rotina, né? Por outro lado, o anticoncepcional previne enormemente para câncer de ovário, que é o câncer ginecológico mais mortal que existe.
Olha, a Silvana também, de 48 anos, ela fala que já venceu o câncer de mama há 3 anos, mas ainda tem um medo dele voltar. Como posso viver com essa preocupação constante? Ah, e aí terapia, Silvana. Eu digo isso porque você tem 3, eu tenho 4 anos. E assim, a terapia está o tempo todo comigo, eu vou para terapeuta. E a gente tem que trabalhar. E não pense que é só você que tem medo. Eu tenho medo, mas eu digo sempre, a gente tem que andar sempre com a coragem do lado. E fazer aquilo que a gente, acho que você está ouvindo o programa, que a gente está conversando aqui, eu e o doutor Leonardo. Cuidar do seu estilo de vida, evitar a obesidade, né, fazer atividade física, tudo isso você está prevenindo a recidiva de doença. É isso que é importante, e focar nisso aí e deixar... Uma coisa que eu botei na minha cabeça, que na minha terapia me ajudou demais, ela sempre dizia, você tem que aprender a viver um dia de cada vez. E a gente, quando tem câncer, se você faz terapia, você começa a aprender. Então, assim, por exemplo, quando eu sei que eu tenho um exame com o doutor Leonardo, eu começo a sofrer um dia antes. Eu não vou passar 6 meses sofrendo. Aí isso vai trabalhando, né, eu doutor? imagino ela sofrendo agora, porque ela vai se consultar daqui a pouco. Não, mas não vai ter exame, é só para mostrar. Então, assim, assim, você tem que pensar, meditar, pensamento, outra coisa, muito estudo mostrando, né, que os pensamentos estão muito relacionados ao que você tem, né, que gera no seu corpo, né, em termos de diferenciação celular. Então, assim, ter medo faz parte, chorar faz parte, mas você não pode deixar isso virar o karma da sua vida. Não pode. Olha, pra gente finalizar, a Márcia, lá do Pricumã, fiz quimioterapia e terminei o tratamento há pouco tempo. Quando posso voltar à minha rotina normal, doutor? Já era pra ter voltado, né, não, doutor? Ela já fez a quimio, já operou? Eu não... Já operou, Márcia? Já operou. Atividade física, Márcia. Isso, tem que ver... Assim, na verdade, quem avalia melhor a limitação física é até o fisioterapeuta. Se ela não tiver feito mastectomia total, né, doutor? Ou nem mexido na axila. Ou não ter mexido na axila. Eu fazia quimioterapia e fazia atividade física. Então, eu passei a minha quimioterapia todinha fazendo atividade física. E é recomendado hoje. Então, assim, Márcia, agora cuidado. Não sei se você vai fazer bloqueio hormonal, né, doutor? Se for fazer bloqueio hormonal, vai vir muitos sintomas da menopausa, aquele fogacho, aquele calor, secura. Então, é prevenção agora. Trabalha a prevenção para evitar a recidiva do câncer. Olha, eu quero agradecer a Helenice, que esteve aqui com a gente, também mandando mensagem, a dona Neide lá do Buritis, a Célia do Paraviana, a Jussara do Centenário, a Tânia do Bela Vista, quem tá comigo também a Rosângela do Jardim Floresta, a Marta do Asa Branca, a dona Ivone do Cauamé, Elaine do Caranã, a Beatriz também do Cidade Satélite. Meninas, vocês deram um show hoje de mensagem aqui no Doutor Me Consulta. Muito obrigado, mas primeiramente eu quero agradecer a vocês dois, que são incríveis. Obrigado pela vinda, pela sua disposição, doutor, que a gente sabe que sua agenda não é fácil. A tua também não, Ed. Obrigado por terem vindo e a gente poder ter falado abertamente sobre o câncer de mama e a gente ter levado informação para milhões de roraimenses hoje, nessa tarde de terça-feira. Bom, eu queria agradecer a quem participou. Hoje eu vi uma coisa muito interessante. Pessoas em casa respondendo perguntas de outras pessoas que estão em casa. Eu achei muito legal. É verdade. Chegou num grau máximo de interação, né? Eu nunca fiz um evento tão interativo como o de hoje. Achei bem legal. Por mais programas assim, Vamos fazer mais, né, doutor Leonardo? Com certeza. Então, assim, a gente... Achei, de todos que a gente já fez, eu achei o mais interessante. Que legal. Também gostei. A gente poder ajudar muita gente, né? Verdade, não. E assim, eu sempre falo que depois de tudo que eu passei, eu passo com muita gratidão. Cada dia eu só agradeço a Deus por estar aqui. Eu digo que se eu ajudar uma mulher a ter um diagnóstico precoce, eu estou feliz. Então, quando as pessoas me chamam, Edi, vem fazer uma palestra, eu vou. Eu saio do meu trabalho. Então, assim, porque assim, é tão interessante você poder ajudar o próximo, né, doutor Leonardo? Com certeza. E o que e Outubro Rosa faz isso, né? Faz esse movimento, né, gente? Entender que rastreamento é uma coisa, prevenção é outra. Então, rastrear e fazer os exames todos os anos. A partir dos 40 anos, eu imploro, faça seus exames, faça sua mamografia, faça seu ultrassom e cuide durante o ano da sua atividade, da sua alimentação, evite a obesidade, que isso é o que a gente busca para ter uma qualidade de vida. Porque, como o doutor Leonardo diz, nós, mulheres, só em nascer mulher, já temos o risco de ter o câncer de mama. Então, a gente tem que fazer com que esse risco seja, né, amenizado. E se você tiver, é uma luta que você vai ter, não é uma luta, que eu quero dizer, é uma doença que vai ser tratada.
E que a gente tem vida Olha, depois. vocês mulheres são muito fortes, né? Somos sim. Porque só de parem um filho, a gente, homem, né, doutor, a gente não imagina a dor que elas devem sentir e passar por tudo que passam também. Então, vocês são maravilhosas, vocês são super heroínas, tá? Olha, muito obrigado, Sim. Edi, obrigado, doutor, por ter vindo. Você sabe que é do coração, né? Com certeza. E a gente tá entrando agora numa nova campanha, o Novembro Azul, né? Novembro É Azul, mesmo, é verdade. Agora o foco vai ser os homens, né? Olha, Um mês vocês aí aí se preparem, viu, homens que estão ouvindo o programa, porque Fazer esse o mês de exame. novembro a gente vai bater pesado aqui também na prevenção, né, Que é a doutor? segunda causa de morte no homem? É, doutor Leonardo, a próstata. Não, o câncer é mais para. Causa de morte é a primeira, a segunda, perde para câncer de pulmão. Mas tá. com mortalidade. homem. Mas em incidência disparado, o mais prevalente, mais comum. Perfeito. Vamos falar sobre isso então agora no próximo mês, tá? Olha, tô indo embora. O programa foi maravilhoso. Se você perdeu este episódio aqui com o nosso oncologista Leonardo Pires e também com a nossa nutricionista Edi, você entra no nosso site, porque lá vai estar o programa que a gente vai já subir pro YouTube daqui a pouco. Você vai poder acompanhar na íntegra todo esse episódio aqui, tá?